Vamos lá. Gostaria que vocês abrissem a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 6. Versículo 27. Mateus, capítulo 6, versículo 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Diz assim a palavra do Senhor. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por tua palavra. Em nome de Jesus, aplica ela aos nossos corações. Coloca-me em tuas mãos. Seja eu somente um cano por onde a tua água da tua palavra possa aqui ser derramada sobre os teus filhos e servos, sobre aqueles que estão aqui hoje, mas talvez ainda não confessaram o Senhor Jesus como Salvador, como Senhor das suas vidas. Creem em Ti, mas ainda não entregaram o controle das suas vidas nas Tuas mãos. E a gente que talvez, alguns, talvez até que já entregaram, mas estão preocupados com o dia de amanhã. Então nós assim te pedimos, tão somente nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu quero conversar com vocês nessa noite sobre o amanhã. Qual é o tema da nossa mensagem? O amanhã. E por mais que preocupado você esteja, o Senhor Jesus disse, porque você, mais preocupado que esteja, você não pode acrescentar uma hora à sua vida. A verdade é que nós não podemos acrescentar, temos que deixar o tempo rolar. Tem muitas coisas que temos que deixar a coisa andar. Temos que deixar acontecer. Temos que deixar fluir. Mas ao passo que deixamos fluir, também temos que, por exemplo, uma mãe começa a jornada de uma criança, você não vai deduzir que você vai deixar o tempo acontecer e ela vai aprender a falar se ela não for para a escola. Então, até que ponto a gente se prepara para o futuro, prepara os nossos para o futuro e ao mesmo tempo nós não temos controle do amanhã? Temos que nos preparar para o futuro, temos que nos preparar para uma velhice, para uma aposentadoria, temos que nos preparar para ganhar melhor, temos que nos preparar para termos mais conforto na nossa velhice, temos que nos preparar para deixarmos um legado para os nossos filhos, mas ao mesmo tempo nós não temos controle disso. Corremos atrás de algo que não temos controle. E isso deixa ricos, pobres, pessoas de todas as classes, raças, nações preocupados. Não tem bom. A verdade é que, seja você crente, descrente, nós não temos o controle dos nossos dias, das nossas horas, das nossas ações. O que temos que fazer enquanto vida, o que temos que fazer enquanto estamos vivos, é fazer o que o que nos está proposto, ou o que está ao nosso alcance. Nos divertir, sim ou não? Quem gosta de se divertir? Se divertir é bom demais. Desopilar a mente, relaxar, comer bem,
Namorar, para quem está namorando, para quem é casado, para quem não está namorando, não pode namorar. Né? Mas para quem está com namorado, namorar, que está casado, viajar, aproveitar a vida. Para quem está na fase de estudar, estudar. A verdade é que a gente precisa se preparar para o amanhã, mas nós não temos o controle do amanhã. O Senhor Jesus, ele traz esse texto para nós, na verdade, o escritor Mateus, e nessa porção da palavra existem várias verdades. Se fôssemos esgotar todo esse texto, não daríamos para falar em 30 minutos. Teríamos que montar uma grande sessão de seminário de apresentação. Mas Jesus começa no versículo 25 dizendo: eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer e beber, nem com o seu corpo, quanto ao que haveis de vestir. Jesus vai dizer, não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa. Jesus vai dizer, olha, vai ter necessidades básicas, e essas necessidades básicas, você não deve estar preocupado. E essa preocupação não deve nos deixar na inércia, não deve nos deixar à toa, mas é uma preocupação que eu quero destacar aqui. Na verdade, não é uma preocupação que devemos ter se colocarmos Deus no lugar que Ele deve estar na nossa vida. Amém, queridos? Então, em primeiro lugar, quando eu coloco Deus no lugar que Ele deve estar na minha vida, eu sei, porque as Escrituras me garantem, que o que comer e o que beber e o que vestir, Ele vai suprir. Foi um amém tão fraco, eu vou repetir mais uma vez. Quando eu coloco Deus, aonde? No lugar que Ele deve estar na minha vida. Quando eu coloco Deus no lugar que Ele deve estar na minha vida, eu não devo estar preocupado com o que comer, nem com o que beber, nem com o que vestir, porque Ele vai cuidar. Amém, queridos? A Bíblia está dizendo que nós devemos entregar os nossos dias nas mãos do Senhor. Ou seja, você vai fazendo o que você pode fazer, mas entrega os resultados nas mãos de Deus. Você se matricula numa faculdade, você começa a estudar, você dá o seu melhor, você passa, mas você coloca o seu futuro nas mãos de Deus. Você coloca o futuro dos seus filhos, sobrinhos, seu futuro nas mãos de Deus. O seu casamento nas mãos de Deus. Por quê? Porque nós não temos segurança alguma se não estivermos colocando Deus no lugar que Ele deve estar na nossa vida. Nós precisamos confiar em Deus. Jesus vai dizer, olha, observem as aves do céu, não semeiam, não colhem, não armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. E Jesus diz assim, vocês têm muito mais valor, porque você é a obra-prima da criação de Deus. Diga para o seu irmão, você é a obra-prima da criação de Deus. Todas as outras foram maravilhosas, mas você foi muito bom. Você foi a obra-prima da criação do Senhor. Jesus está dizendo, não, vocês valem muito mais do que a ave do céu, e elas não morrem de fome. Então, por mais que vocês se preocupem, vocês não podem acrescentar uma hora à vida de vocês. Jesus está dizendo, coloca Ele no lugar que Ele deve estar. Coloca Jesus, coloca Deus, coloca o Espírito Santo. Amém? Ah, mas eu confio no meu patrão. Aquele ali é top, aquele ali
Eu confio no meu marido, porque, olha, se não for ele na minha vida... Eu confio na minha esposa, porque se não for ela na minha vida, eu confio nos meus filhos, tudo que eu tenho de melhor na minha vida. Queridos, todas essas pessoas podem te decepcionar. Desculpa a sinceridade. Todas estas pessoas podem frustrar você. Pastor, um esposo, sim, uma esposa, um pai, uma mãe. Nem tudo é perfeito. Nessa vida, nem tudo é perfeito. Quem dera estivéssemos falando para todo mundo, tudo bem resolvidozinho, sabe? Pai, mãe, filhos. Nada, não estou julgando ninguém aqui, mas tem gente que já está no segundo casamento, no terceiro casamento, com os filhos dos outros, filhos juntados, tá. É os meus, os teus e os nossos, e está todo mundo lá. Então, a vida não é tão simples assim. A vida não é tão simples. E eu não estou aqui querendo achar o culpado, mas eu estou dizendo aqui, quando nós colocamos Deus no lugar que Ele deve estar, nós podemos descansar nele. Jesus está dizendo, olha, porque vocês se preocupam com roupas, porque vocês se preocupam com alimento, não. Deus fez assim com os lírios do campo, eles se vestiram mais bonito do que Salomão, com toda a sua glória e seu esplendor. Os lírios do campo se vestem mais bonitos do que, ou se vestiu mais bonito do que Salomão. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá vocês, homens de pequena fé. Jesus detecta naquela pessoa, naquele grupo de discípulos ali, naquela multidão, que no tocante à sobrevivência da gente, nós somos pessoas de pouca fé. Não nos entregamos totalmente a confiar no Senhor. Não. Ele diz, olha, vocês têm pouca fé, vocês ficam preocupados. E aí ele vai dizer, não se preocupe, não diga o que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos. Os pagãos que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Então, quando você coloca Deus no lugar que Ele deve estar, você está dando ao Senhor acesso a Ele, a derramar sobre você bênçãos sem medida. Eu digo para você, Deus só tem compromisso com a sua palavra, amém? Ele não tem compromisso com a minha palavra, Ele não tem compromisso com a tua palavra, Ele tem compromisso com a palavra dEle. Então, se você confia na palavra dEle, Ele vai ter compromisso com a palavra dEle. Porque você confiou na palavra dEle, Ele vai honrar a palavra dEle na tua vida. Você crê nisso? Quantos creem nisso? Podem dar glória a Deus? Você crê que Deus vai honrar a palavra dEle na tua vida, não por causa da tua palavra, mas porque você acreditou na palavra dEle. Então é essa a dimensão de crença, de certeza que o Senhor Jesus está levando os discípulos e aquela multidão, porque Ele estava pregando no Sermão do Monte. Ele estava ali dentro, todas essas mensagens estavam dentro das grandes palavras e mensagens que Jesus estava dando, e Ele estava olhando para aquela multidão e estavam dizendo, olha, em primeiro lugar, busquem o reino de Deus. Ele vai dizer, em primeiro lugar, busquem a justiça de Deus. Ou seja, coloque Ele no lugar que Ele deve estar na tua vida. Tem pessoas que colocam os amigos em primeiro lugar. Mas amigos são hoje e às vezes não são amanhã.
Ou os amigos são hoje, mas nem sempre vão poder estar perto. Os amigos decepcionam? Sim. Os amigos atendem todas as vezes os pedidos e nos quebram galho todas as vezes? Não. Mas existe alguém que conhece as tuas necessidades mais do que os teus amigos. Jesus vai dizer, olha, o Pai sabe que vocês precisam comer, beber e vestir. Quem não crê em mim, vive atrás destas coisas, buscam estas coisas, mas se vocês buscarem em primeiro lugar o reino de Deus, a sua palavra, a sua retidão, a sua justiça, ele vai ter compromisso com a sua palavra. Todas estas coisas que vocês estão procurando, quais são as coisas? Comer, beber e vestir. Ele está dizendo, tudo isso vai ser acrescentado à vida de vocês. Quantos tomam posse dessa palavra nessa noite? Eu pergunto a você, então, qual é o problema? Será que Deus é que está cruzando os braços para a minha necessidade, para a tua necessidade, ou é a gente que não está colocando Ele no lugar que Ele deve estar na nossa vida? Porque quando nós colocamos Ele no lugar que Ele deve estar na nossa vida, nós, antes de fazermos qualquer coisa, devemos consultar a Ele. Você tem consultado a Deus? Ou você faz tudo o que te dá na cabeça? Ou você faz o que você sente? Nem sempre você tem que fazer o que você sente. Você tem que fazer o que a palavra de Deus diz que você deve fazer. Porque às vezes o que eu sinto não é o que a palavra de Deus diz que eu devo fazer. Às vezes eu me encanto muito fácil por coisas. Não sei se é o seu caso. Coisas me chamam a atenção. Amizades, amigos, colegas, coisas. Coisas nos chamam a atenção. E às vezes a gente quer ser conduzido e, sabe, eu estou sentindo que eu devo sair. Eu estou sentindo que eu devo fazer. Eu estou sentindo que eu devo, sabe? Não seja guiado pelos seus sentimentos. Venha para a igreja mesmo sem sentir vontade. Amém, queridos? Adore mesmo sem sentir vontade. Cante mesmo sem sentir vontade. Creia na palavra mesmo sem sentir vontade. Porque às vezes a Bíblia está dizendo, perdoa, e você está dizendo, não estou querendo perdoar, não. Sim ou não? É assim ou não é? A Bíblia está dizendo, anda 2 milhas, você, não estou não. Eu não estou com vontade de obedecer. É assim ou não é? A Bíblia está dizendo, olha, jejuma, e você está dizendo, não estou. A Bíblia está dizendo assim, quando orardes, você está desistindo de orar. A Bíblia está dizendo assim, quando deres esmola, você está dizendo, não quero não abençoar mais ninguém. Todo mundo não presta, ninguém não presta. Não vou abençoar mais ninguém. Está revoltado. Com tudo e com todos. Obedeça sem querer. A Bíblia diz, quando deres a esmola, não é se você tiver vontade. A Bíblia já espera que você seja generoso. Amém, queridos? Faça. Pegue um presente e doe para uma criança nesse Natal. Pegue um bilhetinho, dê para alguém. Abençoe alguém da tua casa, próximo a você, que lhe honrou o ano todo. Seja generoso com essas pessoas. Aprenda a honrar. Amém, queridos? Aprenda a honrar. Quem te faz favor, quem te ajuda, quem é leal a você. Seja generoso até com quem você não conhece. Quando deres esmola. Quando orardes, ou seja, não é se orardes. É quando você for orar. Entre no teu quarto, feche a porta e o teu pai em secreto te recompensará. Amém, queridos? O pai vai recompensar onde?
No secreto. Não é nem quando você levantar a mão aqui, cantar, tirar aquela foto bonita. É em secreto. Amém? Quando jejuardes, não é se jejuardes, ou seja, estabeleça um dia de jejum, de consagração. Qual dia que você jejuma? Qual é o dia que você jejuma? Você vai entrar em 2025 sem essa prática na sua vida? Ainda. Você vai entrar em 2025 sem ser um jovem de jejum e de oração. Sem ser uma mulher de jejum e de oração. Sem ser, sabe, seja um doutor, mas seja um doutor que jejuma e ora. Sabe, queridos? Eu admiro muito o médico amado. Ele me ajudou nos 3 primeiros meses aqui de Família na Graça. Pastor Alexandre, cirurgião ortopédico da Restauração e do Miguel Arraes. E é durante as cirurgias, e orando, e vendo o milagre de Deus agir na vida das pessoas. Como que diz Jonathan, eu vou jejuando para o trabalho, eu passo às vezes o dia jejuando durante as minhas cirurgias e oro e Deus me dá cada palavra e eu revelo. Às vezes eu oro e o tumor, o caroço desaparece da pessoa na hora da cirurgia. Eu abro assim, eu digo, Deus, me mostra teu poder. Quando eu abrir aqui, não tem caroço. Quando ele abre, não tem caroço, irmãos. É doutor, queridos, é ciência. Amém? Mas é uma ciência que ele bota a fé em primeiro. Ele bota a fé aonde? Em primeiro lugar. É testemunho, amado. É para quem crê. Então, homens de pequena fé. Será que Jesus está dizendo assim para a gente hoje? Pessoas de pequena fé. Filhos de pequena fé. Jesus está dizendo, busque em primeiro lugar o reino. Busque em primeiro lugar a Deus. Busque em primeiro lugar a justiça do Senhor. Todas estas coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus por isso. Você crê nas palavras de Jesus? Esse é o sermão mais simples que eu já preguei na minha vida esse ano. Eu só estou replicando o que ele está falando aqui. Ele está falando. Quem falou isso foi o Senhor Jesus. Todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Quantos creem nisso? Quantos creem que quando tu está orando, quando tu está jejuando, quando tu está buscando, quando tu está dando esmola, quando tu está se envolvendo no reino de Deus, quando tu está crendo na palavra, meditando, buscando, o Senhor está dizendo assim, vai lá meus anjos, abre tal porta. Levanta tal cura. Está na hora de eu cumprir tal promessa. Amém, queridos? Posso ouvir um glória a Deus aí? O pessoal não crê nisso. Vocês creem nisso, irmãos? Crê nessa coisa? Posso continuar? Amém? Isso dá certo aí para a tua vida? Você crê que enquanto você busca, Deus está abrindo as portas, Deus está fazendo, Deus está movendo, Ele pode mover, porque enquanto eu estou buscando em primeiro lugar, em vez da dúvida, em vez da incerteza, sabe? Quando eu estou buscando a Deus, eu creio que Ele está acrescentando, diga acrescentando. Agora se prepare para que quando você tiver, você vai ter mais do que você necessita. Porque a palavra acrescentar aqui, ela tem um sentido de ter além. Amém, queridos? Não é só o que você precisa, é ter além. Você quer ter além? Você quer ter plenitude? Quantas vezes a gente sente vontade de abençoar alguém e não tem condições? Você vai ter condições. E Jesus está dizendo, eu vou acrescentar. Porque a palavra que ele acrescentar, ela tem um sentido de além. De abundante. Tá? Então, não se preocupe com o amanhã. A palavra da gente é o quê? O amanhã. Qual é o tema da nossa mensagem? O amanhã. E Jesus está dizendo o quê? Não se preocupe com o amanhã. Somente quem coloca Deus no lugar que Ele deve estar, não se preocupa com o amanhã. Mas isso não nos impede de planejar. Isso não nos impede de desejar.
Isso não nos impede de trabalhar, de empreender, de somar, de executar, de colocar a mão na massa, mas sabendo que o resultado vai vir daquele que me prometeu, daquele que te prometeu. Aquele que me prometeu e que te prometeu é fiel para cumprir. Amém? Se ele colocou no teu coração o desejo de fazer esse curso, se ele colocou no teu coração o desejo de você abrir esse negócio, se ele colocou no teu coração, eu vou liberar uma palavra profética para você aqui. Amém, queridos? Se ele colocou o desejo no teu coração de tu mover as águas, move as águas. Porque ele vai fazer você pescar. Ele vai fazer você lançar a rede. Igual como ele falou com Pedro, lança a rede. E Pedro disse, Senhor, olha, sob a tua palavra. Sobre o quê? Sob a tua palavra, eu lançarei a rede. E Pedro não imaginava, você também não vai imaginar. Você também não tem dimensão. Você não tem noção de onde ele quer colocar você. Ninguém deu um glória a Deus, eu vou repetir mais uma vez. Você não tem noção de onde ele quer colocar você. De onde ele quer colocar você para você mudar aquele meio. Não para você se corromper com o meio, para você mudar aquele meio. Amém, queridos? Para você fazer a diferença naquela geração, naquele meio, naquele ambiente, naquele local, para que você não seja influenciado e contaminado, mas para que você seja um abençoador. Para que você seja um agente de cura, de milagre, de transformação. Para que você tenha e diga assim, olha, com o que eu tenho já é suficiente, eu vou acrescentar na vida de alguém. Você quer acrescentar na vida de alguém? Existe alguém que vocês gostariam de honrar? Existe alguém que vocês gostariam de acrescentar na vida delas? Que vocês gostariam de dizer, aquela pessoa, eu queria dar a ela o melhor presente que ela pudesse ganhar na vida. É isso que Deus está dizendo para você. É isso que Ele está dizendo. Eu vou acrescentar, se você buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça. E vocês não vão se preocupar com o amanhã. Qual é o tema da nossa mensagem? Vocês não vão se preocupar, porque o amanhã trará suas próprias preocupações. Você não vai viver preocupado com o amanhã. Você vai ter para hoje. Você vai viver o hoje. O amanhã trará suas preocupações. Você vai viver cada dia o seu próprio mal, cada dia o seu desafio. Cada dia vai ter um desafio. Cada dia vai ter um horário para você cumprir, um dia para você cumprir. Tem gente que, sabe, diz assim, Senhor, por que mais um dia? Mais um dia você vai vencer. Mais um dia, Senhor, com essa dor, mais um dia com essa realidade, mais um dia nessa situação, tira a minha vida. Não, você não vai morrer agora. Se você colocar Deus no lugar que Ele deve estar na sua vida, você ainda vai viver muitas promessas do Senhor na sua vida. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para você uma coisa. Jeremias 10, 23 disse, eu sei, Senhor, que não está na mão do homem o seu futuro. Não compete ao homem dirigir os seus passos. Mas veja o que em Jeremias, no capítulo 29, verso 11, Deus vai dizer para Jeremias, é certo que não está na mão do homem, não está na nossa mão o futuro, mas eu conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. Eu conheço os planos que eu tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar. Planos de fazê-los prosperar. Quantos querem prosperar? Está na vontade de Deus, está na agenda de Deus te fazer prosperar. Glória a Deus por isso. Você pode dar graças a Deus por isso, para dizer, Senhor, obrigado, que está nos teus planos. Eu não cheguei nesse nível, mas está nos planos de Deus te fazer prosperar. Vira para o teu irmão e diz assim, está nos planos de Deus te fazer prosperar. Amém?
Está nos planos de Deus. Diz assim, vai melhorar. Se a gente colocar ele no lugar que ele deve estar. Não coloca outras pessoas no lugar que ele deve estar. Todas as vezes que eu colocar alguém no lugar que Deus deve estar, toda vez que eu colocar alguma coisa, salário, emprego, formação, toda vez que eu colocar um curso que eu estou fazendo no lugar de Deus, sabe, uma namorada, um namorado, um noivado, um casamento, tudo isso o Senhor vai derrubar da nossa vida. Eu vou repetir, todas as vezes que eu colocar um altar no lugar dele, ele vai derrubar. Todas as vezes que eu colocar um altar no lugar que é o de Deus, o Senhor vai derrubar aquele altar, porque ele não divide. Ele não divide a sua glória com ninguém. Porque quando tu fizer, ou quando tu realizar, tu vai pensar que é você, tu vai pensar que é aquela pessoa, e na verdade é Deus. E Deus não divide a glória dele com ninguém. Amém, queridos? Mas Deus é tão narcisista, ele quer tudo para ele, pastor. Deus quer tudo para ele, tudo quem faz é ele. Não, Deus não é narcisista, Deus é único. Diga, único. Se ele é único, então só ele é. Só ele faz. Só ele realiza. Só ele faz e desfaz. Só ele abre porta onde não tem parede. Só ele fecha a porta. Só ele abre porta. Só ele dá vida. Só ele tira a vida. Amém, queridos? E o plano dele é te fazer prosperar. O plano dele é te fazer prosperar. Eu vou repetir. O plano dele é te fazer prosperar. Você não tem o controle do futuro. Fato. Eu também não. Mas o plano de Deus é te fazer prosperar. Segundo, o plano dele é não te causar danos. Amém? A prosperidade dele vai vir e não vai gerar dor. Você não vai se formar e perder o casamento porque se formou. Amém, queridos? Você pode perder o casamento por outra coisa, mas porque se formou, não. Esse não é o plano de Deus. Você não vai ter aquela empresa e perder sua família por conta daquela empresa. Se você perdeu, não foi por causa de Deus, foi porque você não vigiou. Porque o plano de Deus é te dar prosperidade, sabe? E não causar danos em você. Tem gente que diz assim, prosperou, saiu da igreja. Não, já estava fora, queridos. O dinheiro só ajudou a revelar o que existia dentro do coração daquela pessoa. A prosperidade só ajudou a revelar o coração daquela pessoa. Ela não se desviou quando se formou. O dinheiro só ajudou ela, a estabilidade só ajudou ela a mostrar, a revelar o coração dela. Planos de dar a vocês esperança e futuro. Jeremias 29:11. Planos de dar a vocês esperança e futuro. Quais são os planos de Deus? Nos fazer prosperar, não nos gerar dor, danos. Amém, queridos? Não nos gerar danos. Ele tem planos de nos dar esperança e futuro. Você vai entregar a sua vida nas mãos de Deus? Amém? Paulo, crendo nessa verdade, ele afirmou em Romanos 8:28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, em tudo que você está passando hoje, talvez seja um período de dor, talvez seja um período de, de limite, período, que você ainda não vê ainda lá o fim. Mas eu quero dizer, em todas as coisas, Deus vai cooperar para o teu bem. Em todas as coisas, Ele vai cooperar para o teu bem. Ele vai cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Quem é que ama a Deus? Aqueles que colocam Deus no lugar que deve estar na sua vida, em nome de Jesus. Glória seja dada por isso. Amém? Bendito seja o Senhor. Paulo falando aos Filipenses 3, verso do 13 ao 14. Ele vai dizer assim, irmãos, não penso eu mesmo que tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás.
Tem vezes que você, para que você viva o futuro, você tem que esquecer o passado. Amém, queridos? Para que você viva o novo de Deus, você tem que se desvencilhar do passado. Porque passou, queridos. Passou. É lamentável, mas passou. É triste, mas passou. Poderia ser, ou poderia ter sido diferente. Poderia, mas passou. E Deus está dizendo assim, agora eu quero que vocês olhem para o futuro. Porque tem bênçãos que estão no futuro, não estão no passado. As bênçãos estão no futuro. E vocês precisam acessar o futuro. Vocês precisam acessar o amanhã. Mas eu estou preso, toda vez eu penso, toda vez eu tenho um pesadelo. Não é sonho mais, é pesadelo com o passado. Esquece o passado. Amém? Quem está recebendo essa palavra nessa noite? Ah, mas eu fui traída, eu fui deixada, eu fui abandonada. Acaba, rompe com o passado. Porque Deus não quer colocar coisas novas na tua vida, tu pensando no passado. Deus não quer colocar o novo na tua vida, tu ainda carregando as tralhas do passado. Você quer, Deus é especial, querido. Ele quer colocar coisas na nossa vida para nos curar. Não é para nos mimar. É para nos curar. Amém? Deus quer curar você de dores do passado, tá? E para isso você tem que dizer assim, eu estou aberto ao novo de Deus. Eu estou aberto a viver a vontade do Senhor. Então, Paulo está dizendo, esquecendo das coisas que ficaram para trás, avanço para que estão diante de mim. Você está andando para frente ou para trás? Você regrediu ou você avançou este ano? Este ano você estava na estaca zero. Você avançou, você está terminando ele. Melhor, no mesmo lugar ou pior? Paulo está dizendo, eu estou avançando. Eu estou indo adiante. Eu prossigo para o alvo. Amém? E qual é o alvo? Quem deve estar no lugar de honra da nossa vida? Quem deve estar dirigindo os nossos passos? A palavra dele. Quem deve estar sendo o nosso guia, o nosso conselheiro? O Espírito Santo. Amém, queridos? O Espírito Santo deve ser o teu conselheiro. Deve ser o teu amigo fiel. A fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Você quer ganhar o prêmio? Você quer ganhar a coroa da vida? Que está reservada para aqueles que perseveram? Você quer ganhar a coroa da vida que está reservada para aqueles que perseveram? A coroa da vida está no futuro. Ainda não é nossa, mas ela está no futuro. E ela está no futuro para aqueles que se esquecem das coisas que passaram, não retrocedem mais, não voltam para o pecado, mas esquecem das coisas que passaram e progridem, avançam para a vontade de Deus. A minha oração é que você possa avançar. A minha vontade é ver vocês avançando. E eu tenho certeza, se essa é a minha vontade, quanto mais a vontade de Deus. Eu tenho certeza que o Senhor quer ver vocês aonde Ele planejou para a vida de vocês. Aonde Ele projetou, aonde vocês sonharam. E os passos de vocês serão confirmados dia após dia. Quando você coloca o Senhor no lugar que Ele deve estar na sua vida, os passos da gente, Ele confirma dia após dia. O Senhor vai reprovar escolhas, seja maduro o suficiente para voltar atrás e dizer, eu escolhi um caminho pelos meus sentimentos, mas o Senhor está dizendo, não é por aqui, é por ali. Porque quando você coloca Ele no lugar que Ele deve estar, Ele vai te conduzir de acordo com os planos dele para a tua vida.
E Ele tem planos de quê? De nos fazer prosperar, de não nos causar danos, de nos dar esperança, de nos dar um futuro. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós queremos. Esse é o Deus que a família na graça prega. É o Deus que cuida, é o Deus que protege, é o Deus que livra, é o Deus que abre porta. É o Deus que diz assim, não te preocupa com o dia de amanhã. Isso, quem vive preocupado com o dia de amanhã é quem não crê. Mas busca o reino, busca a palavra, porque Ele tem compromisso com a palavra dEle. E se você diz, eu estou debaixo da tua palavra, eu creio na tua palavra, a carta de demissão chegou, mas eu creio na tua palavra. Amém, queridos? Mas a minha vida nessa área, a minha saúde não está boa, mas eu creio na tua palavra. Eu creio que Deus continua sendo Deus na minha vida. Eu creio que Deus continua com os seus planos. E os planos dele é de nos fazer prosperar. É de nos fazer plenos. Sabe? E eu oro para que você saia daqui dizendo: eu quero colocar o Senhor no lugar de honra da minha vida. Porque você não tem outra certeza. Tá? Queria pedir para as meninas colocarem aquela canção aí no Bluetooth, E o Meu Amanhã. Tá? Você não tem, nós não temos. Nós temos segurança do futuro? Você consegue garantir que aquela pessoa que você convive com você vai querer viver com você o resto da vida? Você tem como garantir isso? Por quê? Porque uma coisa é a sua vontade, outra coisa é a vontade da outra pessoa. Você tem como garantir se o seu filho vai ser obediente para você, vai lhe honrar em todos os momentos da vida dele? Se eles vão estar por perto o tempo todo? Talvez já nem vive por perto. Mas eu quero dizer para você, Deus estará sempre por perto. Amém? Ele estará sempre por perto. Quando os teus amigos forem embora, não porque são mais, não porque são, sabe? Mas porque tem hora que há tempo de abraçar e há tempo de afastar-se de abraçar. Há tempo de estar perto, há tempo de estar longe. Há tempo de conseguir mais dar atenção, há tempo de não conseguir. Então, Deus tem planos para você. E quando Ele não estiver por perto, você chama por Ele. E Ele vem. Amém? Ele vem. Ele vem para afofar a tua cama. Ele vem para te dar direção, para te dar conselho, para te dar resposta. Conseguiram, meninas? Minha mídia abençoada. Devia ter falado isso antes, né? Ajuda, né? O pastor também, pastor. Ajuda, pastor. Em nome de Jesus, a gente. Então, quem está no trono do teu coração? O medo? Nada. Então, não pode ter nada. Tem que estar Deus. Quem tem que estar é o Senhor. Quem tem que estar é o Pai. Amém? Então eu peço que você fique de pé. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos pelo teu cuidado. Te agradecemos pela tua bondade. Te agradecemos pelas tuas promessas, maravilhosas promessas que existem em tua palavra para nós. E nós não queremos somente ter a esperança na promessa, mas nós queremos viver a promessa. Nós não queremos somente, Pai, ter a esperança na promessa, mas queremos desfrutar da promessa. Queremos ser levados
por ti para lugares que no Senhor serão lugares de nos fazer prosperar e de não nos causar danos. Porque a tua intenção não é nos causar danos, é nos prosperar, é nos elevar, é nos dar esperança, é nos trazer esperança de que o Senhor é aquele que restaura, o Senhor é aquele que põe fim à guerra, o Senhor é aquele que traz o tempo de paz, o Senhor é aquele que traz o tempo de saúde, o tempo de cura. O Senhor é aquele que traz, ó Deus, a cura, que liga as feridas. O Senhor é aquele que, ó Deus, traz, ó Deus, a mente, rebobina a nossa mente para vivermos, ó Pai, o hoje pensando no futuro. Como diz a tua palavra, ó Deus, sabemos que em todas as coisas o Senhor coopera para o nosso bem. Sabemos que o Senhor está agindo em nosso favor. Enquanto nós estamos aqui, o Senhor está agindo em nosso favor. O Senhor cuida dos nossos, o Senhor cuida dos seus. Ó Deus, em nome de Jesus, nós não temos certeza do futuro. Nós não temos certeza do amanhã. Mas uma coisa nós temos a confiança. Nós temos a confiança que o Senhor está no controle das nossas vidas. E nós queremos um compromisso, estabelecer um compromisso contigo nessa noite. Um compromisso de colocar o Senhor no lugar que o Senhor deve estar na nossa vida. E você que está aqui, eu quero interromper essa oração nesse momento. E quer sair do seu lugar, quer vir aqui à frente para que a gente ore. Porque você não quer começar 2025 do mesmo jeito que você está. Você quer colocar Ele no lugar que Ele deve estar na tua vida. Você quer colocar Ele no lugar que Ele deve estar. Porque talvez você tenha colocado as preocupações. Talvez você tenha colocado a sua dor em primeiro lugar. As suas frustrações, as suas decepções. Sabe, te feriram, te magoaram. E você está agarrada nesse osso aí de dor, nesse osso de decepção, de mágoa. E você não está conseguindo enxergar o futuro, você não está conseguindo enxergar a esperança. E Ele tem compromisso com a palavra dEle, então você precisa colocar Ele no lugar que Ele deve estar nessa noite. Você precisa colocar Ele no lugar que Ele deve estar. Então nós vamos soltar essa canção, tá? Eu queria que você